Seja muito bem-vindo à nossa última aula do curso sobre via aérea na UTI, nosso curso Invictus. E agora a gente vai falar sobre o algoritmo de resgate. Então, turma, que tal o nosso algoritmo convencional, que a gente já estudou muito bem sobre a intubação do paciente acordado? Vimos a intubação com sedação e bloqueio neuromuscular, e agora a gente está aqui, ó, o algoritmo de resgate que eu apresento para vocês nessa tela. Primeira coisa que eu queria lembrar para vocês são os critérios para a gente iniciar o algoritmo de resgate. Qualquer um dos seguintes: impossibilidade de manter a saturação maior ou igual a 89%, três tentativas de intubação sem sucesso, paciente com parada cardiorrespiratória após a indução e a qualquer momento de acordo com o julgamento da equipe. Então é bem interessante que, voltando no slide anterior, se eu maximizei a pré-oxigenação, tenho certeza que está tudo conectado certinho, estou selando bem, deixei a cabeceira elevada, usei uma cânula de Guedel e a minha saturação está baixa, menor do que 89%, eu já parto para o algoritmo de resgate. Ou então, vou partir quando eu tentei laringoscopar 3 vezes e não consegui. Tá? Parada cardiorrespiratória após a indução, isso é importante porque quando isso acontece geralmente é por hipoxemia, tá? Então, muitas vezes a gente não quer perder tempo laringoscopando o paciente e a qualquer momento que a equipe julgar necessário. E qual que é o algoritmo de resgate? Primeira coisa é otimizar a ventilação manual. Então, primeira coisa é você revisar se você de fato está ofertando oxigênio a 100%, ou seja, se o seu ambu está conectado à fonte de oxigênio. Se você está ventilando com uma pessoa só, vai passar a ventilar com duas pessoas com acoplamento perfeito. Se você estiver usando PIP, quer seja no ambu, né, aumenta a válvula de PIP, tenta oxigenar mais. Ahn, Coloca uma Guedel se você não colocou, então se revisa todo aquele protocolo de pré-oxigenação, tá? E aí a gente volta naqueles mnemônicos, tá? Porque se com isso eu conseguir oxigenar o meu paciente, ele tá coradinho, tá rosa, então eu tenho tempo para pensar. The patient's pink, you have time to think. Agora, se a despeito de você revisar essa oxigenação, o paciente está desaturando, ele está azul, você não pode perder tempo, você sabe o que você tem que fazer. If the patient's blue, you know what to do. E o que você tem que fazer? O grande protagonista do nosso algoritmo de resgate vai ser a máscara laríngea, seguido de um acesso cervical frontal ou front neck. Tá? Então, basicamente, eu revisei tudo, né? Não deixei passar nada de pré-oxigenação. O paciente está saturando menor ou igual a 88%, via aérea de emergência. O que é via aérea de emergência? Administre o bloqueio neuromuscular, se você ainda não tiver feito isso, e posicione a máscara laríngea. Posicionei a máscara laríngea e aí ele saturou bem? Show de bola. Vou partir para técnicas avançadas de estabelecimento de via aérea do paciente. Tentar conseguir uma via aérea definitiva a partir da minha máscara laríngea. Agora, se eu não conseguir com a minha máscara laríngea oxigenar bem, o paciente continua azul, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir para o front neck, que é crico, quer seja por punção, quer seja cirúrgica. Então está aqui o grande protagonista, né? O grande protagonista do nosso algoritmo de resgate é a máscara laríngea. Ela foi desenvolvida em 83 por um médico chamado Archie Brain, que era uma alternativa à máscara facial e à própria intubação. É, Então você tinha menos manipulação de via aérea. E à medida que os anos foram passando, desde a década de 80 até hoje, a gente tem máscaras laríngeas de diferentes, ah, com diferentes funcionalidades. Aqui a gente tem a de primeira geração, que é uma máscara laríngea bastante simples. Ela vem desinsuflada, a gente desinsufla e a gente introduz as cegas, né, pela cavidade oral até a gente ter uma interrupção da progressão da máscara e a gente insufla esse balonete que vai levar ar até essa parte da máscara que é mais distal, que vai selar essa, né, próxima epiglote do paciente. Agora, essa máscara, ela é boa, com certeza, mas ela ainda tem uma certa dificuldade de selamento orofaríngeo e risco de broncoaspiração. Mesmo porque, se você tiver muita resistência de via aérea do paciente, sobretudo aqueles pacientes, por exemplo,
Com uma baixa complacência pulmonar, talvez um paciente obeso, um paciente com SARA, muitas vezes você não vai conseguir empurrar ar dentro da via aérea do paciente. Tá? Então, esse ar pode acabar caindo no estômago e o paciente evolui com uma broncoaspiração. Máscaras de segunda geração, elas têm um selamento já melhor do que as de primeira geração. Além disso, ela tem uma canaleta aqui que te permite posicionar uma sonda gástrica. Ela sai aqui na pontinha da máscara e aí você consegue fazer uma descompressão gástrica. Tá? E outra vantagem que a gente tem da máscara laríngea de segunda geração é que ela permite a passagem de uma cânula orotraqueal através dela. Então você pode passar uma cânula orotraqueal pela máscara laríngea com uma chance de intubação de via aérea e conseguir uma via aérea definitiva do paciente. E existe a de segunda geração pré-moldada, ela não é insuflada, tá? Ela é de silicone geralmente. Ela também passa um tubo orotraqueal por dentro dela. Ela tem uma canaleta para a gente passar uma sonda gástrica para descompressão e ela se acopla, ela se molda muito bem em relação à via aérea do paciente, permite um selamento ainda melhor do que a de segunda geração, que não é pré-moldada, é de insuflação. Algumas coisas importantes aqui. Tem alguns estudos de anestesiologia, né, que demonstram que a gente tem sucesso de 89% em posicionar a, a máscara laríngea sem uso de bloqueador neuromuscular. Você tem uma chance de 92% sem significância estatística de conseguir posicionar com bloqueador neuromuscular. E independente de, né, se for uma máscara de primeira geração ou de segunda geração, notem bem que aqui, ó, vou até dar um zoom aqui, a gente tem duas marquinhas. E os dentes incisivos do paciente têm que ficar posicionados entre essas duas marquinhas. Tá? Você progride a máscara laríngea até ela interromper, mas idealmente os dentes devem ficar nessa posição, indicando um adequado posicionamento dela. E isso é muito importante porque se você não estiver posicionando bem, provavelmente você está usando uma máscara de tamanho equivocado. Aqui tem um zoom também das máscaras de segunda geração, e no balonete é bem interessante que você tem qual que é o peso, você tem o número da máscara laríngea e qual que é o peso que o paciente predito, né, para aquele paciente e quantos ml de ar você deve insuflar para conseguir uma vedação adequada da via aérea do paciente e reduzir, portanto, o risco de broncoaspiração. Então, por exemplo, na cânula de número 5, ela deve ser utilizada para paciente entre 70 e 100 quilos de peso predito e você insufla com 40 ml. E a cânula de número 4 são pacientes entre 50 e 70 quilos e você vai insuflar com 30 ml de ar para poder, né, causar um vedamento adequado de via aérea. Via de regra, na UTI, a gente vai utilizar a cânula a máscara laríngea número 4 ou máscara laríngea número 5. Algumas vezes número 3 são para aqueles pacientes menores, né, que pesam entre 30 e 50 de peso predito. Agora, lembra também, turma, que essa máscara daqui especificamente não tem conflito de interesse nenhum, mas ela é da Ambu, tá? E pode ser que diferentes marcas tenham diferentes utilização de acordo com o peso do paciente e diferentes quantidades de ar a serem insuflados. Tá? Então é importante que vocês confiram antes de posicioná-la. Também, então, conhecer o dispositivo que você tem à sua disposição na sua instituição é super importante. Aqui mostrando muito bem, né, a canaleta que a gente tem acessória, que permite a passagem de um tubo para descompressão gástrica e reduz o risco de broncoaspiração. E aqui, ó, numa visão lateral dessa máscara laríngea, queria que vocês focassem nessa parte daqui, ó, que tem Max ETT 7.5. Então, ETT é Endotracheal Tube, o nosso tubo endotraqueal, ou cânula orotraqueal, que é justamente, né, a depender do tamanho da máscara, você consegue passar um tubo de até esse tamanho. Então, essa máscara número 4, eu consigo passar um tubo de até 7,5. Legal? Né? E o máscara número 5 certamente vai passar um tubo ainda maior. Bom, beleza, turma. Vamos supor que você foi lá, paciente, você entrou no algoritmo de resgate, você foi lá, escolheu a máscara laríngea de tamanho adequado para o paciente, passou, insuflou, conectou o capnógrafo, show de bola.
tem, né, contorno de onda lá na capnografia e o paciente está saturando bem. O que que você faz? Você faz isso daqui, ó. Você vai tomar café, tá? Piadas à parte, né? Se o paciente está saturando bem, né, com a máscara laríngea, excelente, turma. O paciente está rosa. Você tem tempo para pensar. E eu sugiro fortemente que você cede o paciente, bloqueie o paciente e espere a sua adrenalina baixar, tá? Porque agora você vai passar para as técnicas avançadas de obtenção de via aérea definitiva. E aí, nesse contexto que a gente usa na prática, na teoria e na prática, é você trocar a máscara laríngea através da broncoscopia. Ah, mas eu não posso simplesmente passar um tubo pela máscara sem a broncoscopia, porque ele inevitavelmente vai cair dentro da via aérea do paciente e aí, beleza, eu já resolvi o problema? Não, porque a chance de sucesso com as máscaras laríngeas de segunda geração, de você passar um tubo às cegas e você cair dentro da via aérea do paciente é em torno de 40%. Então, a maior chance é que você não consiga. Tá? Se você não tiver outro jeito, se não tiver broncoscópio disponível, você pode tentar, mas saiba que existe uma boa chance de você falhar. Existem algumas máscaras laríngeas um pouco mais caras que tendem a direcionar o tubo um pouco mais anterior, com um pouco mais de chance de ganhar a via aérea definitiva do paciente. Tá? Mas se você não tiver esses dispositivos, o broncoscópio, essa máscara laríngea específica, deixe o paciente sedado e bloqueado e chama o pessoal da torácica ou da cirurgia de cabeça e pescoço para fazer uma traqueostomia, porque você pode deixar essa máscara laríngea até 24 horas no paciente. Tá? Então você não tem uma urgência. Se ele está saturando bem, toma um café, deixa o paciente sedado, bloqueado, ajusta a ventilação mecânica, passa uma sonda, descomprime o estômago e vai tomar um café, espera a adrenalina passar, tá? Que aí você vai conseguir pensar um pouco melhor. Se você tiver broncoscópio, você é intensivista, show de bola, a gente vai trocar essa máscara laríngea por um tubo orotraqueal usando broncoscopia, tá bem? E aí tem aqui, deixa eu ver se eu consigo tocar esse vídeo. Então aqui, ó, mostrando aproximadamente como é que a gente faz, tá? Esse aqui é um modelo também manequim, tá? Então aqui a gente tem um broncoscópio, aqui a gente tem uma máscara laríngea de segunda geração. E aí, a grande vantagem da gente utilizar a máscara laríngea é que você já abriu um caminho, uma certa patência da via aérea do paciente. Então, muitas vezes, quando você introduz o broncoscópio pela máscara laríngea, você vê mais ou menos isso daqui, ó. Você já vê as pregas vocais, tá? Aqui você entrou na via aérea do paciente e quando você entra na via aérea do paciente, o que que você faz? Você desliza o tubo pelo broncoscópio, tá? Então, você introduziu um broncoscópio com um tubo já armado aqui. Você desliza o tubo pelo broncoscópio e desliza ele por dentro da máscara laríngea. Só tem que tomar cuidado de utilizar um tubo de tamanho menor ou igual aquele preconizado, aquele número de máscara laríngea. E você acoplou, colocou o tubo dentro da via aérea do paciente, viu que está lá? Tira o broncoscópio e conecta ele no circuito de ventilação. Espera mais um pouquinho, deixa oxigenar. E aí você criou um grande problema de que agora você precisa tirar a máscara laríngea e deixar o tubo lá, tá bem? A gente vai treinar isso nas nossas aulas práticas. No entanto, isso pode ser facilmente feito com uma coisa que a gente chama de fio guia descartável ou um tubo de menor diâmetro que a gente usa para segurar o tubo na posição, tubo endotraqueal na posição, enquanto a gente desliza a cânula, a gente desliza a máscara laríngea para fora, então a gente usa um dispositivo para segurar o tubo na posição que ele deve ficar, que é garantindo aquela via aérea, tá bem? Então, essa é uma técnica avançada de obtenção de via aérea, utilizando máscara laríngea e broncoscopia, que eu acho muito bacana e ela pode ser utilizada quando a gente está no algoritmo de resgate e a gente tem um broncoscópio, a gente conseguiu manter a oxigenação com a máscara e a gente tem um broncoscópio à nossa disposição, tá bem? Então a gente seguiu esse fluxo daqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o meu apontador laser. Beleza, a gente seguiu esse fluxo. Algoritmo de resgate, saturando mal, the patient's blue, you know what to do. Então, bloqueador neuromuscular, máscara laríngea.
Oxigenei bem? Beleza. Eu vou tomar café e monto uma estratégia para obtenção de via aérea definitiva, quer seja uma traqueostomia com equipe de cirurgia, ou ah, por punção, que seja, ou uma troca de máscara laríngea por tubo orotraqueal guiado por broncoscopia. Agora, se eu coloquei máscara laríngea e meu paciente não oxigenou bem, ele continua desaturando, aí eu vou partir para o meu front neck, eu vou partir para o meu acesso frontal, cervical frontal, que é a cricotireoidostomia, quer seja por punção, quer seja cirúrgica, tá? Então, qual que é o que que a gente tem que fazer? Essencialmente, a gente vai palpar aonde que é a cartilagem cricotireoide, aliás, onde é a cartilagem tireoide, onde é a cartilagem cricoide, e na divisão entre elas, aonde é a cartilagem, a membrana cricotireoide. E aí eu posso fazer uma punção, se eu tiver um kit de punção com balonete, ou é onde eu vou fazer a incisão, se eu não tiver o kit de crico com balonete. E essa parte é bem importante porque se eu tiver um kit de crico por punção que não tenha balonete, eu não vou conseguir ventilar o paciente. Existem cricos de punção que não tem balonete, que é só uma cânula bem fininha que a gente consegue até oxigenar, mas você não consegue criar volume corrente a ponto de, né, reduzir o CO2 dele. Esses kits que não têm balonete geralmente são mais caros e eles podem ser mais facilmente disponíveis. Então, uma pessoa avisada, às vezes, faz uma cricopunção e descobre no momento lá que não tem balonete. Então, o ideal é que você tenha um kit de cricopunção que tenha balonete. Tá? Eles geralmente são mais caros, eles são menos traumáticos também do que a, a crico cirúrgica, mas caso você não tenha na sua instituição, não tem problema. Porque o mais importante é a gente conhecer como que a gente faz uma cricopunção. Desculpa, uma cricocirúrgica, tá? Porque para fazer cricocirúrgica você precisa de três coisas. Você precisa de um bisturi, você precisa de um bujo e de um tubo fino lá, 6,5 ou 7, que consiga deslizar facilmente pela via aérea do paciente. Tá? Então, muitas vezes, quando o paciente tem preditor de via aérea difícil e a gente vai entrar para entubar esse paciente, muitas vezes eu já marco no pescoço dele aonde que é a membrana cricotireoide, tá? Porque eu já sei onde eu tenho que fazer a incisão. E como que é feito então? Aqui a gente tem um modelo não vivo, né, um manequim, onde a gente faz a palpação de onde que é a membrana cricotireoide e a gente faz uma incisão aqui norte-sul ou longitudinal de 3 centímetros e uma incisão laterolateral de 1 centímetro aproximadamente. Se você é destro, assim como eu, você vai se posicionar à direita do paciente, porque com a sua mão esquerda você vai segurar a traqueia. Tá? E essa parte é super importante, porque você segura a traqueia, você faz a incisão, tá? E mantém a traqueia estabilizada. Algumas vezes, sobretudo quando o paciente é obeso, né, se a gente não segurar bem a traqueia, ela acaba desabando. Encontrar a traqueia depois é um pouquinho difícil. Então é importante que você segure a traqueia, faça essa incisão longitudinal, depois a transversal, e nesse momento sangra um pouquinho, e aí você vai passar o buge, aliás, aqui, faltou uma parte aqui importante. Depois que você faz essa incisão, você vai palpar a membrana cricotireoide e você vai fazer uma incisão na membrana cricotireoide. Algumas recomendações, algumas referências recomendam até mesmo você fazer um movimento de rotação do bisturi para poder ampliar essa incisão que você acabou de fazer. Tendo feito essa incisão, né, essa stab incision, você passa o buge dentro da traqueia do paciente através da membrana cricotireoide. Passando o buge, você vai pegar o tubo 6,5 ou 7 e vai deslizar o tubo para dentro da via aérea do paciente, retira o buge, insufla o balonete e aí você ventila o paciente. Nesse momento você está muito adrenalizado e é provável que você tenha feito uma intubação, inclusive seletiva, tá?
Então, o tubo ele é introduzido, né, entre aquelas duas marcas escuras que existem no tubo, que é onde a gente posiciona pelas pregas vocais, e não mais que isso, tá bom? E aí você vai confirmar a posição do tubo com capnografia. Deixa eu tirar aqui. Você vai confirmar a posição do tubo com capnografia. Bom, é, geralmente o que acontece é que assim, esse exemplo em boneco e manequim é muito simples, muito fácil, porque não sangra. Na vida real sangra um pouquinho. Então é importante que você entre com duas pessoas, por isso que é super importante você ter um colega médico junto com você. E eu sempre falo que essa é a decisão mais solitária que você tem que tomar, porque geralmente quem faz o procedimento é a liderança. E aí tem sempre aquela questão, olha, poxa, eu não estou confortável o suficiente para poder fazer uma crico cirúrgica por punção. E é por isso que é importante treinar antes, quer seja em manequim, quer seja em peças anatômicas, tá? E na hora, ninguém vai se sentir seguro mesmo, tá? Mesmo que você já tenha feito duas, três, quatro, cinco vezes, é sempre um desafio, uma situação super estressante para você e para a equipe. Mas não fazer é pior. Porque não fazer significa que o paciente vai fazer uma hipoxemia e vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então, essa é a decisão mais solitária que é tomada, mas é uma decisão que é essencial ser tomada. Em algum momento, ela será necessária, porque vias aéreas difíceis acontecem na terapia intensiva e a gente tem que estar preparado para isso. E é por isso que a gente está tendo essas várias aulas, né, de via aérea convencional e algoritmo de resgate. Então, o resultado final que a gente vê é mais ou menos esse daqui, tá bom? Aí a gente fixa o tubo, tá? Cuidado para não fazer uma compressão muito importante. Deixa o paciente sedado, né, bem acoplado à ventilação mecânica. Chama o pessoal da cirurgia para fazer uma traqueostomia, tá bem? Então o tubo fica posicionado dentro da via aérea do paciente, e aí você conseguiu salvar esse paciente que inexoravelmente evoluiria para uma parada cardiorrespiratória. E assim a gente passou por todo o algoritmo de via aérea convencional e um algoritmo de resgate. É importante que tenha esse conhecimento para saber que você tem alternativas, que você precisa ter um plano estruturado e aí a gente foge daquele estigma, né, de que tem uma pessoa que é muito boa e essa pessoa muito boa sempre vai conseguir. A resposta é não, nem sempre, tá? E a gente tem que estar preparado. Voltando para o caso clínico que a gente falou na nossa primeira aula, né? Não sei se você se lembra, mas paciente de 28 anos de idade, com uma sepse de foco pulmonar, uma IC com fração de ejeção reduzida e um IMC de 50. Tá? Nesse caso especificamente, era um paciente que ele estava oxigenando bem durante a ventilação não invasiva. Então, o ideal nesse paciente seria a gente seguir o algoritmo de intubação acordada, porque a gente ventilaria ele na ventilação não invasiva, a gente poderia até mantê-lo no KNAF por determinado momento, a gente procederia à intubação acordado com um drive respiratório e caso a gente não obtivesse sucesso, a gente deveria partir para o protocolo de resgate, que seria uma máscara laríngea, que muitas vezes é inefetiva em pacientes que são obesos, e aí a gente partiria para o front smack, ok? Faço aqui o meu último slide e meu agradecimento a uma instituição, que é o Colégio Americano de Médicos do Tórax, American College of Chest Physicians, que é de onde eu trago todos esses algoritmos que eu apresentei para vocês. São algoritmos que fizeram uma grande diferença na minha prática de terapia intensiva e que conseguiram sistematizar assim muito bem a avaliação e a execução de uma intubação segura, que é tudo que nós intensivistas queremos e precisamos saber e fazer. E agora eu vejo vocês na parte prática do nosso curso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo treinamento. I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to
Let me wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we were dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knock down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest, and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a